é um prazer, né, ver um colega anestesista poder estar se preocupando, priorizando a sua saúde, priorizando a sua essência, né? Porque o resto, se você não tiver com isso concretado, com a sua saúde mental, física, espiritual concretadas, o resto não perde função, né? O que adianta? Ou Você, seja, né? Eu sou muito bom nisso, muito bom naquilo, mas por dentro eu tô frágil. bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast Medicina do Conhecimento. Aqui compartilhamos ciência e informação a qualquer momento, em todo lugar. Eu sou Pablo Guzmão, anestesiador. Você ouve tendências, dicas e a prática da medicina, além de assuntos que nos proporcionam qualidade de vida. E como compartilhar é multiplicar, convido você, colega ouvinte, profissional de saúde ou apenas amante de podcast, a conversarmos sobre assuntos sem fronteiras no mundo do conhecimento. No episódio de hoje trazemos uma livecast, um podcast gerado a partir de uma live no Instagram entre Michele Vada Monteiro, @médicosatletas, e eu, Pablo Guzmán, @anestesiador. Ouça o prazeroso bate-papo sobre um grande e longo projeto de vida de correr a primeira maratona. É com você, Michele. Olá, pessoal, boa noite. Bom, entrando aqui um pouquinho mais tarde que o de costume, para poder bater um papo com o meu colega Pablo Guzman, meu colega de especialidade, meu colega de parceria aí no movimento. Ele que está com um projeto muito legal e eu gostaria que vocês conhecessem. E aí, quando ele me falou desse projeto, eu falei, cara, vamos fazer uma live para a gente poder. Tá certo, é isso aí. Você, incansável, Michele, né? Estamos juntos aí mais uma vez. Verdade. Então, Pablo, eu tô falando que você é meu parceiro de especialidade, meu parceiro no movimento. Aí a gente já tá junto há um bom tempo. Alguns projetos do movimento aconteceram graças à sua ajuda, assim, realmente parceria é isso. E quando você me falou do seu projeto, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma live para contar para todo mundo, né? Primeiro, eu acho que para a gente acompanhar como vai ser, como está sendo, porque eu acho que muitos devem estar se colocando no seu lugar, né? A decisão de correr uma primeira maratona. E aí eu gostaria que você de expor isso para o pessoal e queria que você começasse, né, falando quem é o Pablo, quem é esse doutor aí que tem voz de locutor, podcast. Ó, gente, é demais. Vocês vão conhecer. Quem não conhece vai saber mais um pouco. Obrigado pelo convite, Michele. Essa parceria realmente foi algo despretensioso. Surgiu com um podcast para falar sobre o movimento durante a pandemia. E eu sou uma pessoa, se fosse escolher uma palavra, eu mesmo me defino como intenso. Ponho paixão e coragem em tudo que eu faço, né? Então, essa ideia da medicina do conhecimento surgiu em 2016, quando eu percebi que realmente os podcasts eles nos permitem ser multifuncionais. Então, a gente começou a produzir podcasts focados em qualidade de vida e em ciência. E na qualidade de vida surgiu a ideia de realmente valorizar pilares importantes, né? A saúde mental, a saúde física, alimentação, comida de verdade, um sono e ter amigos. E eu acho que isso, essa receita de sucesso, né, de termos bons amigos como você, tem nos ajudado a criar desafios cada vez mais difíceis. Eu sou anestesista, né? Formei em Juiz de Fora e fiz a residência em Botucatu, onde eu fiz anestesia e terapia intensiva. Tive o privilégio de morar em Paris um ano, fazendo uma pós-graduação, e já casado com a minha
eterna namorada, divã do Ponto de Ela tá Saúde. aqui. Ela já deu aí tchauzinho, né? Uhum. Tenho 3 filhas maravilhosas que me enchem de orgulho. E, bom, cheguei nos 50. E aí você faz a virada. Eu já estava procurando aí, pô, tem que me cuidar, né? Tem que realmente fazer algo diferente na vida. Escolhi algo intenso, a primeira maratona. E É. como se for, isso já realmente já não é tão fácil assim. E acabei escolhendo uma maratona icônica, uma maratona na região de Bordeaux, na região de Pauillac, onde nós vamos correr entre os grandes castelos, Que chateaux, lindo. produtores de vinhos da região de Bordeaux. É a Maratona do Vinho de Medoc. E peguei firme nesse ideal e estou aí, passo a passo. Ô, Pablo, mas essa história aí de vinho, só bebe vinho no final, né? Não bebe vinho durante a maratona e chega tombado, não, né? Olha, ela é tão icônica porque ela tem vários pontos de degustação dos principais Grand Cru de Medoc. E a gente também é servido comidas locais, croissant, ostras, Que né, delícia. chocolates. Então é uma maratona um pouco diferente, mas o meu foco vai ser terminar a maratona e não beber vinho durante a maratona. Isso eu vou fazer depois. Para comemorar, né? Claro, 42 quilômetros, 195 metros, realmente tem que mudar a cabeça e o físico de quem pretende fazê-lo, né? Olha, isso é verdade, né? Ontem não, hoje é quinta, terça-feira eu fiz uma live, eu não sei se você conseguiu Eu assistir, vi, com o legal. Rodrigo Gonzaga, né? Que ele foi o campeão da maratona do deserto do Do Atacama, que é Atacama. uma outra, é uma outra. E ele que já está acostumado tudo a correr maratonas, enfim, a gente vê como que cada tipo, cada maratona, cada corrida, cada local impõe, né, o seu desafio, né? Eu Sim. acho que mesmo que você me fale, poxa, a de Medoc é lisinho, é perfeito, o clima é perfeito, tudo maravilhoso, ainda tem um desafio. Ao longo da maratona, foi o que você falou, eu vou ter que me focar, não posso desfocar, né? Um local que é lindo, um local que é icônico, você vai chegar e... Então, assim, eu acho que a gente tem que, quando decidimos focar num desafio, a gente tem que se preparar. E aí eu queria saber de você, aí eu citei o Rodrigo, né? Porque ele contou na live com detalhes toda a preparação, como foi, ele chegou antes, tudo. E eu queria saber de você, desde o momento que você decidiu até hoje, o que você tem feito, o que mudou na sua vida, como é que você está se preparando? Porque assim, eu sou anestesista. Eu sei que você trabalha bem mais que eu, porque as nossas reuniões trabalham no sentido de, né, da anestesia. Em número de horas, né? As nossas reuniões eram com você dentro do centro cirúrgico, tá? A galera que está assistindo aí que não deixa mentir, né? A galera da organização dos comates, que aí depois a gente fala. Então, eu queria saber como é que você está organizando a sua vida para chegar nessa sua meta. É realmente muito difícil, a gente trabalha bastante, né? O anestesista ele está sempre de plantão e normalmente é difícil você ter um intervalo durante o dia para fazer as É, atividades, né? Porque tem gente que usa às vezes horário de almoço, né? Às vezes a gente nem almoça, né, Michele? Esse é um grande não, problema nosso, nem porque não dá almoço. para sair do centro cirúrgico. Não Mas dá. de qualquer forma, eu gosto de acordar cedo. Eu acredito no milagre da manhã. Então, por Também. várias vezes, eu levanto antes das 5 da manhã, para quando o treino é mais longo, né? Quando vai me exigir mais. E é muito bonita. A gente é recompensado com o nascer do sol aqui na praia, né? Eu moro em Vila Velha, no Espírito Santo. O nosso calçadão tem cerca de 8 quilômetros. Então, dá para fazer um longão aí, né? Pelo calçadão. E o interessante é que tudo depende de um cronograma.
A primeira coisa foi ter procurado uma assessoria esportiva e que eu conheci através do Médicos Atletas. Foi. A Life Training veio com uma proposta, a gentileza de oferecer um mês grátis para os médicos, né, que faziam parte aí do movimento. E aí eu virei pro Leleco, né? O O Leleco, nosso Leandro. treinador. Falei, cara, olha só, mas eu quero correr minha primeira maratona. E ele, pô, legal. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te patrocinar. Que Então, legal. ele é um dos apoiadores da ideia. Ele está me oferecendo a preparação até a maratona, e aí, em troca, obviamente, eu fiz um projeto comercial, estou tendo o apoio de algumas empresas e de alguns colegas também. Eu vou explicar mais ou menos assim. O que é que eu fiz? Eu fiz as contas. Bom, quanto que eu vou gastar para correr essa maratona? Treinamento, alimentação, nutrição, tênis, passagem, hospedagem. Bom, deu em torno de 3.000 euros. Né? Foi isso então, mesmo. 3.000 euros, bom, 42 quilômetros dividido por 3.000 euros dá mais ou menos 14 metros para cada cota. 3.000 cotas. Né? Então, 3.000 euros, 3.000 cotas. Então, uma cota, R$7. Pô, então, quem quiser ajudar, Galera, R$7 para ajudar no projeto, né? E o mais legal é que eu tô até com outro no meu celular, né? Mas quem quiser, o Pablo pode estar enviando isso aqui. Ele fez um PDF, né? Um bookzinho de apresentação. Um pouco da história do currículo, né? Das provas que eu corri, o modelo do apoio e do patrocínio, né? Sim, explica direitinho. O custo, né, estimado da corrida. E vai ser tudo diferente, sabe? A gente vai pegar um motorhome, vamos chegar em Paris, vamos pegar um motorhome e vamos ficar na região de Pauillac de motorhome. Eu e a Maria. Que legal. Esposa, né? Então vai ser algo realmente assim inusitado. Nós vamos testar esse modelo de vamos ficar lá fora do convencional, né? E a região fantástica, muito bonita. E vai ser um momento realmente único nas nossas vidas, né? E ela vai de staff. Muito é lógico, precisa de um apoio, né? Precisa de uma assessoria e nada melhor do que a esposa. Pelo menos eu vou ter alguém que vai torcer realmente com paixão, né? Literalmente com paixão. Com paixão. Durante a prova. Não, muito então, legal, muito legal. Assim, alguns colegas riem, né? Você está de sacanagem, de brincadeira. Mas alguns entendem realmente que não é um patrocínio, né, Michele? Não. Uma mudança, na verdade, é um exemplo. Eu quero mostrar a possibilidade de você fazer a sua virada. Então, o que te encanta, o que te desafia? Então, realmente coloque mãos à obra. O Gabriel, um colega aí, anestesista também, um cara admirável na profissão. E realmente, assim, é mostrar que tudo é possível, independente da sua idade. Basta que você tenha um planejamento. E, assim, eu estou me sentindo muito bem, cada vez mais. Eu fico perguntando, mas eu não vou correr, só vou correr só isso essa semana. E a galera da assessoria da Life Training, calma, estamos nos preparando para um grande momento, para não correr o risco de lesionar, né, de desanimar, de não atingir os objetivos. Então, assim, eu já estou num tempo que eu considero muito legal para os primeiros 10 quilômetros. E eu acho que daqui para frente agora é ganhar quilometragem, experiência mesmo. E vamos em frente. E, ô Pablo, qual é a data? Qual é a data da maratona? Bom, infelizmente a pandemia me deu uma rasteira que eu queria correr com 50 anos. Eu faço 51 dia 2 de setembro e a maratona é dia 10. 10 de setembro, 9h30 da manhã, horário local. Então, assim, eu espero de lá, cara. Espero de lá fazer a transmissão. A Maline vai estar transmitindo ao vivo. Né? Eu vou também capturar várias imagens durante a prova, porque para as pessoas que derem aí o apoio, a gente vai fazer um vídeo contando a história do projeto, em loco mesmo, os desafios,
o que eu estou sentindo durante a maratona, né? A largada, os primeiros 10, 20, 30, e eu vou chegar. Com Eu vou certeza. chegar, assim, a não ser que, obviamente, alguma coisa, um desastre Uma aconteça, fatalidade, é. mas eu vou realmente fazer no tempo que eu sentir que for possível, né? A gente não Sim. está correndo contra tempo, 2 horas em uma maratona. Nós estamos correndo contra um desafio. Na verdade, eu estou competindo comigo mesmo, né? É isso aí. E é interessante que você falou uma coisa em relação à preparação para a maratona, que você às vezes fala para o Leleco, né, ou para a assessoria mesmo, eu quero mais, eu quero mais. E o Rodrigo também, como na experiência dele, ele falou exatamente isso. Ele falou, tem que ser gradativo. Por exemplo, para dele, ele se preparou, ele ficou correndo, porque ele é do Sul, né? Ele é amigo da Manzini, da Michele Manzini, que também é do nosso time aí. E aí ele disse que ficou correndo meio-dia, né? Por anos, para poder se acostumar. Então, eu acho que a preparação, esse preparo da mente e do corpo é muito importante. A parte da alimentação, você também mudou? Você chegou ou a sua alimentação já era uma alimentação mais focada para suplementação, para reforço, né, muscular, recuperação muscular? Você já tinha essa alimentação ou você mudou alguma coisa também? A grande mudança na alimentação foi passar a comer mais comida de verdade, né? A gente cortar o podrão, diminuir É, realmente tudo aquilo que você sabe que a concentração de gordura está além do desejável, né? Então, assim, os suplementos eles são necessários, né? Você tem que ter um foco também nas coisas que a gente faz habitualmente. Por exemplo, é uma maratona do vinho, então eu tenho que treinar também, né? Pô, é, faz parte. Mas, assim, o sono, estou me aumentou. preocupando bastante com o sono para acordar descansado. Quando eu não durmo bem, eu não vou treinar exatamente para não correr o risco de lesão, de estar fora do meu padrão, né? E, assim, diminuir a ingestão de bebida alcoólica, fazer uma coisa mais regrada. É claro que às vezes você não consegue em função do trabalho. Você dá um plantão noturno, você tem finais de semana que você está também dentro do hospital, né? Então a gente vai Sim. se adaptando às possibilidades. Mas o meu principal momento de treino é pela manhã, né? Antes do sol nascendo, porque aí eu já chego no hospital. Às vezes eu chego meio atrasadinho, aí o pessoal já fala: já sei, já sei. Hoje já fez, hoje já correu, né? Eu falei: hoje teve que ser um pouquinho mais, aí eu atrasei, né? Então, assim, o apoio Mas é está por uma boa sendo bacana. causa, era uma boa causa, né? Exatamente, é. Às vezes você perde muito tempo, né? E nem percebe isso, né? É. Então você passa a aproveitar, otimizar seu tempo, né? E eu procuro também aproveitar a corrida para escutar podcasts, que eu gosto muito. Então eu escuto muita coisa que habitualmente você não daria tempo ou não daria valor. E Sim. aí tem agregado muito conteúdo e emoção nesse projeto. Você já corria antes, Pablo? Sim, eu corria. Eu consegui correr 2 vezes aqui a corrida garoto, são 16 quilômetros. E o que me fez escolher pelo local é que eu corri também em 2012 a Paris-Versalhes, que sai da Torre Eiffel até a porta do Que Castelo de linda, Versalhes. E são linda. 16 quilômetros. E a temperatura maravilhosa, estava 16 graus, sabe? Muito agradável. E aí eu animei, olha, vamos fazer aí um projeto para correr em setembro, né, fim de verão europeu, numa temperatura agradável e numa região incomparavelmente linda, né? Ai, muito legal. Eu estou bem ansiosa, quero ver as imagens aí, já estou me preparando aqui para poder assumir algumas cotas, né? Porque não, tem que olha, quando você falou, eu falei assim, gente, isso é fantástico. Primeiro porque
o que você falou, né? Eu passei um pouco, eu passo até hoje, as pessoas ainda é difícil, né? A gente ter aquele apoio, a gente sabe que a gente está fazendo pelo outro, mas para mim o apoio era uma coisa óbvia, e a gente vê pelo movimento, você vive a minha angústia, você sabe que o apoio não é óbvio, né? Então, eu acho que assim é algo disruptivo você fazer um projeto com cotas, no qual, galera, olha só, aqui, porque eu estou aqui com PDF, mas você pode estar disponibilizando, e quem poder dar uma folhada vai ver que assim que não é nada impossível, não é nada absurdo de caro, e cada um dando um pouquinho, a gente está sim incentivando a você. É como se fosse aquele estilo de presente de casamento de cotas também, né? Exatamente. Eu acho que você pensou mais ou menos nesse modelo, porque eu acho muito melhor. Eu ganhei, esse ano eu fiz 40 anos, e eu ganhei vários presentes, e o presente que eu mais gostei foi um passeio de canoa havaiana. Que foi assim, legal. As minhas amigas sabem que eu sou apaixonada por esportes, e aí eu queria... Enfim, eu já em algum momento falei que queria experimentar, porque eu nunca fiz, e aí quando elas chegaram no meu aniversário, me deram um envelope, as duas. Eu olhei aquilo assim, falei, ganhei envelope? Tá bom, uma cartinha, vou ler. Você ganhou um passeio de canoa havaiana no nascer do sol, aqui na porta da minha casa, que eu nunca tinha feito. Então, isso é fantástico. Isso é um presente que não tem experiência de vida, né? Vale muito mais do que a gente chegar e tá dando uma roupa, uma besteira. Então, esse presente de 50 anos, eu acho... A ideia, na verdade, é pensar assim, a pessoa está me desafiando. Falar, não, eu vou dar uma cota, R$7, mas eu duvido que ele vai conseguir. Aí Ou eu vou correr por você. Então, não, mas eu vou te dar como presente. Eu vou te dar como presente. Pô, verdade, 50 anos, que presentão, isso é maravilhoso. Cada cota equivale a 14 metros. Então, a ideia é correr 14 metros para cada um que vai incentivar. Sim. E, assim, o apoio e patrocínio vão estar na camisa também. Então, eu estou fazendo a camisa aqui, eu já vou fazer desde agora, cada treino na rua ou na academia vai ser com a camisa oficial, né? E aí eu vou estar podendo também estar mostrando aí as empresas, a turma que quiser participar, né? Sim, claro. E os vídeos, né, também, com os agradecimentos, sim. Enfim, é muita... Eu acho sensacional e assim, eu achei bem diferente, bem inovador, bem a sua cara. E você já fez um podcast sobre a sua primeira maratona? Não, olha, eu vou fazer assim que voltar. Eu acho que eu vou passar a emoção depois do vivido. Então, assim, eu tenho pensado nisso mesmo, né? Vai ser algo que vai exatamente falando isso que nós estamos fazendo, descrevendo o projeto, mas eu acho que a emoção de estar lá e de correr vai ser, assim, indescritível, eu não posso nem imaginar, né? Então, eu vou deixar para fazê-lo de lá. E é claro que nós vamos ter inserções ao vivo também, né? Esse modelo assim de cobertura de eventos, isso está sendo também algo legal. Na semana que vem eu embarco para o Europeu de Anestesia, que vai ser em Milão, e de lá eu vou fazer transmissões ao vivo. Que legal! Pelo Instagram, @Mediconhecimento, né? O Medicina do Conhecimento. E eu vou também ser patrocinado por uma indústria farmacêutica para desenvolver conteúdos dos highlights do que há de novo nesse Euroanesthesia 2022. Então, muita coisa que boa. Sensacional! Adorei, adorei. Você isso é muito legal. Vai estar lá, vai saber em primeira mão das novidades, e algumas aulas serão transcritas para podcast, para exatamente trazer o que há de novidade na nossa especialidade, né?
E o europeu, na verdade, ele concentra a anestesia e também a terapia intensiva. Terapia Porque lá intensiva. a formação do É médico junto. anestesiologista engloba os dois, são 5 anos de residência. E isso, para mim, é realmente a melhor maneira de ser médico, porque você trata como o fluxo do paciente no perioperatório, né? É. É assim que eu aprendi e assim que eu quero ensinar. Poxa, olha que sensacional. E, Pablo, eu já acompanho Medicina do Conhecimento há muito tempo, tá? Antes de te conhecer pelo meu pessoal. Eu já te conhecia, né? Para mim você era algo distante. Graças ao movimento, a gente está aqui bem parceiro. E você é um defensor de podcast há muito tempo, né? Se não é um dos primeiros, não tem algo assim? Assim, tudo começou, a gente começou a fazer projetos, né, online em 2012, 2013. Fizemos 2 jornadas virtuais de anestesia e deu 1.000 pessoas ao vivo. Imagina, isso em 2013. E aí, com o passar do tempo, como isso se difundiu, eu percebi, poxa, vamos tentar algo inovador. E aí surgiu a ideia do podcast. O Brasil é o 3º país que mais escuta podcasts no mundo. Então, a gente, assim, é muita gente que já escutou pelo menos uma vez um podcast. Então, eu acho que é muito importante a gente difundir essa forma, porque a gente lá na sala de cirurgia, ou em qualquer ambiente fechado do hospital, você pode estar escutando um podcast e fazendo as suas atividades, né? Trabalhando no computador, fazendo atividade física, fazendo as atividades domésticas, tá? Lavando a louça, escutando. Então, assim, o Medicina do Conhecimento está em todos os players que você quiser, inclusive na Alexa. Se você chamar, Alexa, toca a Medicina do Conhecimento, vai começar o podcast aí. Uau! Vou testar com a minha dispositivo. Alexa. Gostei. Então, Não. isso foi um aprendizado e, para falar a verdade, não tem nenhuma agência por trás disso. Isso é o descobrimento, é o interesse, é tentar se querer passar para as pessoas, sabe, aquilo que é inovador e de uma forma despretensiosa, né? Porque é tudo gratuito. Na verdade, todo o patrocínio que eu tenho na Medicina do Conhecimento é custeado pela indústria. E eu acho que o ideal é isso. É claro que o ideal é a gente fazer um modelo freemium, onde você tem o conteúdo e você, se quiser algo mais diferenciado, poder pagar por ele. Eu acho que isso é justo com quem produz. Mas até então, o patrocínio vem sendo da indústria e tem sido uma parceria fantástica. Sem contar a sociedade, né, Michele? Brasileira de Anestesia. Eu ia puxar isso. Também. Muito legal. Assim, eu fiquei muito feliz quando... assim, hoje eu tive uma conversa de reunião também, e eu cito muito a sociedade, a SBA, né, que é a Sociedade Brasileira, a nossa sociedade, e a SAERJ também, porque eu conheço o pessoal e eu sei que tem staffs, né, um pessoal sério, e eu fico muito orgulhosa, sabe, Pablo, porque... Claro, eu não conheço a fundo outras sociedades, digamos assim. Eu conheço as mais próximas, cirurgia vascular e algumas outras, por conta do Fábio, tudo. Mas eu tenho achado, porque assim, sociedade é algo muito conservador, né? A sociedade ela tem que até ser mais conservadora por conta de uma responsabilidade pública, né, que existe no que ela vai fazer. Mas eu acho, assim, puxando sardinha pra gente, né? Mas assim, de carinho, de coração mesmo, eu acho a nossa sociedade brasileira e as regionais que eu conheço, que elas têm se preocupado em estarem se atualizando e se entendendo a necessidade dos sócios, dos membros, né, que são os anestesistas, que pagam a sociedade, porque é um privilégio a gente poder ter, né? E eu fiquei muito feliz quando eu vim saber que você tinha assumido o podcast. Assumido não, porque a sociedade, a SBA, não tinha podcast, né? É verdade. Então você instituiu. E isso foi muito legal, porque o que você está falando, eu passo grande parte do meu dia dirigindo.
E eu Isso, coloco, e eu fico ali escutando, e aí parece que não, só que a gente está absorvendo. E aí vem uma informação. Assim, eu escuto rádio, eu escuto música, eu gosto de música, mas às vezes eu não quero, eu não quero só música. E aí você bota o podcast, você vai no conhecimento direto do que você quer. Eu quero anestesia, eu quero novidades na medicina, eu quero qualquer outro assunto, né, que seja. Então, eu acho que o podcast ele veio mesmo para ficar e a gente tem visto crescimento absurdo, né? A gente começou em 2016 e 2019 para 20 foi assim uma coisa logarítmica, né? A gente está com quase 110 mil plays, ou seja, pessoas que passaram e escutaram, né, pelo menos um episódios aí com alguns milhares de ouvintes, né? Então isso é muito legal. O SBA Podcast ele traz informação com expert, com presidentes de outras sociedades, com pessoas públicas muito interessantes e conhecedoras dos seus ofícios, né? Então, isso tudo faz parte. Então, a gente acaba usando isso, agrega o esporte com o conhecimento. Então, você está correndo, está escutando e está fazendo valer ali, você está otimizando, ganhando o seu tempo, né? E tem sido uma experiência muito bacana, sabe? E até mesmo eu queria até te parabenizar, porque eu vi que você também participou já de algumas jornadas aí, né? Alguns congressos da SBA. Estou sendo convidada. Pois é, e eu fico muito feliz porque isso tudo surgiu de uma conversa com membros da diretoria e de comitês que me perguntaram, a gente precisa de alguém para falar, tem anestesista, médicos atletas. Aí eles perceberam, né? Apoiaram o nosso congresso. Apoiaram o congresso. Divulgaram entre os associados. E você vê que a preocupação com a saúde, né, física também do médico, isso é muito primoroso, importante da sociedade, né, de classe, ter essa preocupação, né? Eu falo, né, nas reuniões que eu faço com o pessoal da SAERJ, né, e sempre cito a SBA, porque é a mãe aí das regionais, que eles estão sendo exemplo. E eu, assim, eu não falo com tom de crítica, não, eu falo com tom de orgulho, né, até em relação às outras, que eu quero muito que a SBA é uma sociedade muito respeitada, a gente sabe a força que a anestesia tem no Brasil, e ela começando por ela, né, essa preocupação. Eu fiz a primeira, depois do apoio do Comat, né, eles me convidaram para fazer a palestra no CISO, né, que é o simpósio de saúde ocupacional, onde eles têm a preocupação. Eu assisti às outras palestras, a grade toda voltada para o autocuidado, a preocupação, saúde mental, física do anestesista, que a gente sabe que realmente é gritante como a nossa especialidade ela chama atenção nesse quesito, né? A gente sabe que no meu meio, eu acredito que aí também não seja diferente. Eu vejo o quanto os meus colegas trabalham tanto e não conseguem se cuidar, fazer o que você está fazendo. Por isso que eu perguntei como é que você faz, né? Porque se deixar, a gente acaba se emburacando em plantão e um passa, vamos, anestesia, vai passando, quando você vai ver, né? E aí a sociedade, quando me convidou para participar do CISO, do simpósio, para falar do movimento, e numa manhã de autocuidado, a Ana Simões também falou da parte mais técnica, né, da atividade física. Eu fiquei muito feliz, sabe? Porque é um iniciozinho, é uma sementinha plantada, e aí a outra sociedade vê, a outra vê. E o meu sonho, um dos desejos que eu tenho pelo movimento é que as sociedades se preocupem mesmo, né? A gente está querendo colocar uma corrida. O Congresso Brasileiro vai ser aqui no Rio, a gente está não só uma corrida, eu estou estipulando aí, eu estou fazendo umas aulinhas, vamos ver se a gente consegue. Então, assim, é isso, dá para a gente estudar, dá para ser bom médico e se cuidar, porque eu acho que não dá para chegar
anestesiar um paciente, você mal lá, mal de cabeça, depressão, mal fisicamente, hipertenso, com risco de infartar, um risco de passar mal. Então, assim, isso tem que ser uma semente plantada desde a residência, né? Você não pode estar pior do que o paciente que você Não está pode. tratando, né? Exato. E em Goiânia Exato. nós tivemos uma corrida durante o congresso, uma A gente corrida de 8 apoiou. quilômetros. Foi em E 2019, né? Antes foi, da antes da pandemia. pandemia. Foi, nossa, eu fiz um calor de Goiânia que não é Oh! moleza, viu? Suei. Mas foi muito legal mesmo, deu bastante adesão. E então, acho que um evento durante o congresso vai ser muito bem aceito pelos colegas, né? E o que a gente tem que fazer é isso aí, ó, dar o exemplo, mostrar que é possível, né? Sermos intensos, oferecermos opções, igual as parcerias, né, que o Médicos Atletas tem com várias instituições, com assessorias esportivas, que facilitam a nossa vida. E é legal ver o cara lidar com muito médico, né, que treina em horários malucos. É. Né? Até mesmo eu conversei com uma menina que dá professora de yoga, né, a Julian, yoga para Júlia. médicos. Então, Muito ela legal falou que conhecer. praticamente ela se especializou focada nos médicos, porque os caras não têm hora para nada. O cara sai do plantão, entra no plantão de madrugada, quer fazer aula quando é possível. Então, até que a gente vai perceber que essa mudança no estilo de vida é muito importante, ela tem que chegar rápido, para a gente não correr o risco de passar a nossa vida sem um sentido, sem saúde, né? E assim, muitas vezes a gente descobre na dor, né? Quando tem o primeiro infarto, a gente vê muitos colegas mudando o estilo de vida depois de descobrir um diabetes, né? De doenças até mais graves, né? Câncer. Então, assim, o ideal é a gente. Agora, tem que ficar no pé, né, Michele? Porque a gente esquece de colher exame, esquece de fazer a visita Não aí somos bons pacientes. ao urologista, fazer uma colonoscopia quando adequado, a sua endoscopia, o teste ergométrico, né? Então, isso aí, nós temos que bater nessa tecla. Eu corro um pouco de médico, mas. Os homens são mais medrosos. É isso aí. Mas, assim, você falou algo que você tocou numa feridinha do movimento, né? Com as histórias que a gente conta dos colegas médicos, seja nos posts, seja no YouTube, na série Histórias que Inspiram, seja no livro, né? Os 23 coautores. Eu tenho observado, né? Fazendo uma observação geral dessas histórias, percentualmente, o que você falou é a maior verdade. Assim, a minoria chega e fala: não, eu vou mudar porque eu decidi ser saudável. Não. Existe, claro, mas a maioria começa uma doença inflamatória intestinal, tem uma dor no peito, um colesterol alto, chega uma obesidade num grau que o último Histórias que Inspiram, o colega, ele era cardiologista e ele não tinha coragem de falar com o paciente. Ele mandava, né, o residente. Ele falava: não, eu estou muito obeso, como é que eu vou falar para o paciente? Então, assim, são situações reais. E a gente está aqui para isso, para se unir, para se ajudar, para se estimular, porque, infelizmente, eu também, e você sabe que eu já toquei nesse assunto nas reuniões, para mim, o problema está na raiz. A raiz do problema é a faculdade, é a formação. Sim. E na pesquisa a gente vê que, ao longo da formação, como cai a prática de atividade física da classe médica. Então, a formação, nacionalmente, a formação médica não estimula, não incentiva. Uma atlética não é o suficiente. Precisamos de mais. Precisamos de cobrança, de ficar. Então, assim, é uma coisa que eu sempre falo também, porque a gente está aqui, a live vai ficar gravada,
e os estudantes de medicina eles assistem. E assim, quanto mais a gente pegar no pé dos estudantes para que a geração seguinte seja uma geração de médicos mais saudáveis, eu acho que é a vitória nossa, porque a gente vai ser cuidado, né, por eles. É verdade. E aí você falou que a live vai ficar gravada, eu também falo que ela vai virar um podcast, Medicina do Conhecimento, né? Os colegas também vão poder escutar durante as suas atividades. E também eu estou transmitindo aqui para o Clubhouse. Que Esqueci de ótimo! falar no início, o nosso Clubhouse Medicina do Conhecimento, ele está sendo transmitido. E aí o legal é que também vai ficar gravado no Clubhouse, que é uma rede social mais conectada com o áudio, né? Então, assim, é uma oportunidade de replicar de várias formas, você fazer chegar a mais pessoas, para que as pessoas pensem, né? Parem em algum momento de suas vidas e falem, opa, eu estou atrasado, mas ainda existe tempo de recomeçar, né? Uma caminhada, uma alteração na dieta, com as coisas de qualidade, né? Um sono. Eu acho muito legal. A espiritualidade, que eu acho que é muito importante, faz parte desse treinamento, porque correr uma maratona, a preparação, ela também tem que exige resiliência, o controle da dor. Você está aí correndo, 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 sente uma dor, você, claro, se não for uma lesão grave, mas você, quando tem o esforço físico, o seu corpo reclama. E aí Boicota. você... A nossa mente quer sabotar a gente. Para, pelo amor de Deus. Eu começo a correr, meu corpo já quer parar, né? É verdade. E aí você tem que botar na cabeça, né, o seu objetivo. Às vezes eu corro rezando terço, sabe? Aqui legal. nós temos o Convento da Penha, que é uma subida de 1,8 km. Então, nos treinos de subida, que eu tenho que fazer várias vezes, e aí eu vou, poxa, eu estou num ambiente santo, um ambiente mágico, por que não rezar o terço? Então, vai subindo rezando o terço. E o legal é que você, às vezes, se perde. Você não conta 10 Ave Marias, um Pai Nosso. Você sai rezando, perde as contas. E o importante é que você está focado, é que ele desliga do exterior e você concentra naquele objetivo. Então, são métodos, né, que a gente vai adquirindo para você vencer os momentos que você, não, eu não vou parar com isso, né? Porque você precisa de concentração, né? Eu faço yoga e às vezes a posição, o corpo tá querendo, sai, e aí você fica, não, não, não. E você controla na respiração. É uma delícia. Isso que você falou da concentração é como se fosse uma meditação. Você desligar, né, do resto e pensar no que você tem que alcançar, né? É uma maneira de você tá pegando a sua mente e desconectando do mundo real, né? E deixando ele só no... Muito interessante. 10 km, né? 10 km, 16 km, até uma meia maratona, é possível de se fazer com uma assessoria esportiva legal, né? Então, assim, maratona é realmente um projeto de vida. É algo que você vai fazer uma vez, algumas vezes na sua vida, porque vai exigir muito, né, da gente. Mas, assim, para começar a pegar aí as provas de rua de 5, 6, 7 quilômetros, dá para fazer. Você corre em 1 hora, trotezinho, né? E aí você vai ver que se contamina e você vai arrebatando mais gente. O exemplo, ele vai trazendo. Eu já estou com um colega cirurgião que correu domingo uma prova aqui, e ele é cirurgião bariátrico e cirurgião robótico, e encontrou uma paciente. Ele ficou muito feliz, porque ele agora está dando o exemplo. Muito legal. Uma colega aí que você repostou hoje também, ela é ginecologista e, por ter nos visto no domingo, falou, na próxima eu também quero ir. Você vê que está contaminando. Exato, exato. A gente precisa desse apoio, né? Porque, assim, é o famoso vamos levantar do sofá, né? E fazer alguma coisa.
Eu sou uma pessoa que eu confesso, corrida não é o meu esporte principal, preferido, nada, mas o Fábio adora correr. E aí às vezes eu falo, Fábio, eu vou correr com você. Eu pego uma distância menor, né? Porque ele corre mais, mas eu vou. E aí a gente acabou indo numa assessoria esportiva que tem aqui no Rio, que chama VN Trainer. E a gente fez uma corrida que eram 4, 8 e eu acho que, não me lembro, a outra era 12, 16, sei lá. E aí 2 coisas me chamaram a atenção. Uma foi há muito tempo que eu não corria, né, essas corridas de rua, e a última que eu tinha feito foi a da Mulher Maravilha, há anos atrás. E aí essa energia, a gente chegar no lugar e aí você vendo, tem até um colega seguidor do movimento, que é cirurgião vascular, amigo do Fábio, faz parte dessa assessoria, estava lá com a esposa, e aí todo mundo começa a conversar, e aí todo mundo falando a mesma língua, aí aquela energia, que delícia, isso é muito bom. E olha que eu não gosto de correr, mas aí aquele networking, eu conversando com todo mundo, conhecendo, aí eis que nessa conversa com todo mundo eu conheço o Pablo. O Enzo, eu estou tentando fazer live com ele há um tempo, mas eu vou conseguir. Ele e a Flávia Pediatra, que até palestrou para a gente no Comate. O Enzo é uma criança de 8 anos. E aí, ele ama correr. Só que o legal, eu conversei muito com ele, que o legal é que ele não corre, porque toda criança corre, né? Tá, vai correr. Sim. Não, ele corre com foco, sem se deixar, ele corre sério. E aí eu falo, gente, como é que essa criança consegue? Eu tenho que conseguir, sabe? E aí a gente conversando, e ele é muito empolgado. Assim, depois dá uma olhadinha no Instagram dele, tem uns vídeos. E aí eu começando a conversar com ele, com o pai dele, ele faz todo um preparo. E assim, o pai dele falou, Michele, por muito tempo, alguns profissionais falando, não, criança não pode correr. Só que não, ele com assessoria, é aquilo que você falou, ele quer correr mais. Ele Sim. queria correr mais, só que ele tem um estipulado, e aí o pai dele obedece o estipulado e ele não lesiona. Então assim, eu acho que é toda uma experiência que a gente vai adquirindo. Um conversa com o outro, daqui a pouco alguém, poxa, eu quero correr a maratona de Medoc. Pô, vou pegar as dicas com o Pablo. Isso que é o legal do esporte. O esporte, eu acho ele fantástico. Ele une, independente no mês dos transplantados, eu fazendo as lives e todo mundo falando a mesma língua. Isso é muito legal. Pois é, e tem um comentário legal aí, eu queria agradecer, eu não estou conseguindo ver o nome, que gostou de saber que um atleta que vai correndo, né, rezando o terço. Antônio assim, Carlos. Antônio Carlos, obrigado, Antônio Carlos. Isso aí, cada um tem a sua crença, né, a sua fé, e eu uso isso, na verdade, para me fortalecer, para mostrar que, né, a gente é capaz. E a minha meditação é dessa forma. E você acredita que eu acabei de receber aqui, o celular me avisou aqui, recebi um Pix de um grupo aí de anestesia apoiando o evento, viu? Apoiando o projeto. Mentira, que coisa legal! Já valeu a live, tá vendo? Então, não, gente, quem entrou agora aí, quem está vendo a nossa live, esse projeto na maratona, minha primeira maratona, ela também permite que as pessoas apoiem através de R$7, €1, né? Você pode apoiar uma cota que corresponde a 14 metros da maratona. Então, são 3.000 cotas para inteirar aí os 42 quilômetros, 195 metros. E a história da maratona é linda, né? Realmente, ela faz parte da história da humanidade e é muito prazeroso estar nesse movimento e nesse grupo assim focado em longas distâncias também, né? Agora, eu sou uma criança, né, começando essa longa distância. Então, eu estou aprendendo também a conhecer o meu corpo, os meus desafios, né? A gente não pode realmente ir além do que nos cabe, porque a gente tem que levantar e trabalhar. Né? Eu não posso me lesionar, porque eu tenho que estar fazendo plantão, anestesia. Então, tem que ser tudo profissional, tudo com assessoria esportiva, treinamento, acompanhamento médico, né?
fiz um teste cardiopulmonar para ver os meus limites, e isso aí também faz parte. Vamos começar a correr aí amanhã, Não, não né? não é sair correndo, né? Mas eu acho É, que com as orientações, com os profissionais, eu valorizo muito o profissional de educação física, sempre tento dar um espaço de abertura para que eles falem, façam um post, porque sem o profissional, assim, de médico e louco todo mundo tem um pouco, eu diria mais, de é, médico louco e profissional de educação física, todo mundo acha que tem um pouco. Ah, você está na é, academia fazendo um exercício, todo mundo, ó, não é assim não, ó, faz não sei o que, levanta. Aí você fala, você é personal? Não, eu malho há muito tempo. Eu falo, gente. Então, infelizmente, ou então correr, a corrida, o maior exemplo é só botar um tênis e sair correndo. Aí daqui a pouco você vê todo mundo trumbicado. E aí desanima. Ah, lesionei. A Ana fala isso. Aí fiz a lesão. Fez a lesão, não corre mais. E aí vira um ciclo negativo muito é péssimo. verdade. E a pessoa fica sedentária. Então, assim, eu não vou pagar. Eu acho que o investimento que a gente faz na saúde, investimento de tempo, de dinheiro, não tem como mensurar. Não tem como mensurar. A gente É, paga coisas muito mais caras, é né? verdade. Vai custar mais barato que o lanche, Sim, né, que você pede, e muito mais barato que os remédios que você vai ter que comprar para exato. tratar as suas comorbidades, né, por obesidade, por hipercolesterolemia, por situações que no dia a dia aí, né? Essa, Sem dúvida. então, a sua esposa falou educador físico e fisioterapeuta. Concordo, adoro um fisioterapeuta também. Eu valorizo muito assim as áreas da saúde, psicólogo, nutricionista, porque é um trabalho integrado, né? A gente é complexo, somos uma máquina complexa e perfeita. Então, acho que cada um trabalhando no seu espaço, né? A máquina fica potente e corre a maratona de Medoc. Vamos É ver, verdade. tô ansiosa. E Mas também, assim, você falou dos profissionais, né? Eu acho que também a gente tem descoberto isso, também a saúde mental. E você se descobrir aí um psicólogo do esporte ou não, mas você está entendendo o processo da sua vida, né? Isso é uma alavanca que vai te impulsionar a sair da cama todos os dias com novos objetivos. Então, assim, valorizar esses momentos, os profissionais que estão ao nosso redor e que realmente podem contribuir para a nossa performance. Né? Nós não somos super-homens, né? Nem mulheres maravilhas aí, né? Mas nós somos humanos, sofremos, trabalhamos muito e por isso nós merecemos realmente sermos bem cuidados. verdade, falou e disse. Pablo, olha, fiquei muito Valeu, feliz aí pelo nosso bate-papo, por saber que o nosso bate-papo vai virar, já virou, já está no Clubhouse, já vai virar podcast, olha. Eu fico muito feliz porque essas parcerias, elas fazem a gente crescer junto mesmo, né? É, como você falou, você já me indicou para várias coisas e eu indico você porque eu acho que a gente começa a trabalhar junto e a gente começa a ver o trabalho, a seriedade de trabalho. A gente não está aqui ganhando nada com isso, a verdade é essa. A gente faz por prazer, por paixão, aos projetos que a gente acredita, né? Porque a gente tem um paralelo que é a nossa profissão. E eu fico muito feliz, né, de poder tá divulgando e apoiando, e eu acho que é, é um prazer, né, ver um colega anestesista poder estar se preocupando, priorizando a sua saúde, priorizando o, a sua essência, né? Porque o resto, se você não tiver com isso concretado, com a sua saúde mental, física, espiritual concretadas, o resto não perde função, né? O que adianta? é isso Você, aí. né? Eu sou muito bom nisso, muito bom naquilo, mas por dentro eu tô frágil, né? É isso aí. E a ideia é garantir a saúde
para ainda conseguir comer muito croissant, tomar bons vinhos ainda, né? Então, assim, é você cuidar para devagar se chega ao longe, né? É isso aí. Exatamente. Agradeço muito essa parceria, a sua participação aí, e a gente vai divulgar o movimento cada vez mais, né? A camisa, né? Você fez uma camisa do movimento e eu vou fazer questão de levar a camisa e tirar uma foto lá, com a medalha. Eu tô providenciando, tem uma outra, tem alguns produtos que eu já tô correndo atrás, fazendo uma listagem. Eu tô providenciando uma coisa que eu sempre quis e aí acabei deixando de lado. E eu falei, uma bandeira, porque eu percebo que o povo corre, chega nos lugares, corrida, trilha. Quando eu fui para a expedição com o Fábio, eu falei, Fábio, a gente tentou fazer, mas não deu tempo. Você pegar, fincar a bandeira onde você chega, é uma sensação de conquista. E é como se você levasse, né, a sua força ali. A bandeira do Brasil é o nosso patriotismo, né, a nossa nacionalidade. E eu estou querendo fazer uma bandeira do Médicos Atletas. Por isso que eu perguntei a data. Setembro eu vou correr para fazer logo, vou te dar de presente. Pronto. Muito obrigado. Tá gravado. Vai ser exposta lá entre as vinhas da região de Medoc, entre os grandes castelos produtores dos melhores vinhos do mundo. Pode ter certeza. Ótimo. Não, muito legal. É isso aí, Pablo. E, assim, o que você precisar, as portas estão abertas. Muito cautela, cuidado, preparação, muita saúde nesse seu preparo, para que corra tudo da mais perfeita maneira, para que em setembro, lá, logo após, como comemoração, né, dos 50, a gente assista e escute você transmitindo essa maravilha que eu quero ver. Sem dúvida. Muito obrigado aí. Força e coragem para todos nós, né? Vamos em frente. É isso aí. Obrigada aí todo mundo também por terem participado, assistido, comentado aí. E quem quiser, repito, gente, compra a cotinha. Vamos ajudar o Pablo. Vamos lá, dá 14 km, né? Não, 14 metros. É o 14 km. Olha só, viajando. 14 metros. €1, R$7, 14 metros. Isso aí. Então, vamos lá, vamos ajudar. Com €1, 14 metrinhos, já tá valendo. E, ô Pablo, marca lá, quando você correr os seus treinos, não esquece de ir lá no grupo do Quilômetro Solidário do Médicos Atletas. Isso. Marca lá para a gente conseguir chegar na nossa meta. Pode deixar. Dos quilômetros. Já vou colocar os 11K de hoje para já contribuir lá. Tá bom, então. Gente, muito obrigada aí a todo mundo. Boa noite. E obrigada, Pablo. Tchau, tchau. Tchau. Você pode participar contribuindo para esse projeto no link logo abaixo no texto deste podcast. Ative a notificação para ser informado quando um novo podcast for publicado e a qualquer momento, em todo lugar, escute a rádio web no medicinadoconhecimento.com.br. Escolha sua plataforma, ouça mais podcasts, siga pelo Spotify, Deezer, Apple, Google Podcast, SoundCloud, YouTube e mais uma dezena de agregadores de podcast. Na Medicina do Conhecimento, você escolhe o player da sua preferência e é muito importante o seu feedback. Compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like, isso aumenta a divulgação do projeto. Além disso, você pode entrar conosco em contato e sugerir o próximo tema. Fique ligado nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram, Medicina do Conhecimento. Afinal, compartilhar é multiplicar.